Passo, então, a palavra ao doutor Paulo Abrão Pires Júnior, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Unicinos, especialista em Direitos Humanos e Processos de Democratização pela Universidade do Chile. Entre as diversas funções públicas que ocupou, eu destacaria de Secretário Nacional de Justiça do Brasil. Entre os diversos títulos e prêmios recebidos, eu destacaria o de doutor honoris causa da Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis. Atualmente é presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e diretor do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul, com sede em Buenos Aires. Com a palavra, doutor Paulo Abrão. Bem, muito boa tarde a todos. Eu vou falar aqui em pé porque tem uma projeção de um slide. Eu queria, inicialmente, fazer um grande agradecimento ao convite do Roberto e do Mauro para essa oportunidade. Eu fico muito honrado em compor esse momento de celebração e me sinto, nesse instante, também fazendo parte dessa história, contribuindo com essa história, o que nos honra muito. Então, eu agradeço muito a oportunidade de nós estarmos juntos nesse momento de celebração, que é tão marcante para a história da própria afirmação dos direitos sociais no Brasil, porque nós reconhecemos quem são os atores construtores da afirmação e da efetividade desses direitos. Sem dúvida alguma, Roberto, Mauro, tudo que representam na sua atuação profissional, estão dentre os principais protagonistas da afirmação desses direitos no nosso país. Como a nossa mesa também é uma mesa composta de relevantes juristas, e quem sou eu aqui para fazer um debate a respeito da justicialidade ou da judiciabilidade dos direitos sociais ao lado do nosso desembargador e do nosso procurador-geral, que certamente adotarão uma postura, uma leitura político-jurídico do processo da afirmação dos direitos econômicos, sociais e culturais. Eu queria, a partir do espaço que hoje eu ocupo, que na direção do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul, agregar ao nosso debate a respeito da situação desses direitos no nosso país e na nossa região, a partir do enfoque das políticas públicas, porque nós sabemos que a construção e a efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais, eles dependem dessas duas dimensões. Uma dimensão de judicialização, de justiciabilidade, e uma dimensão de aplicação e de formulação de políticas públicas. Para que essa abordagem, esse nosso debate, ele pudesse também compreender essa dimensão, eu preferi enfocar a minha exposição nesse campo das questões vinculadas à relação das políticas públicas na concretização desses direitos. E tentando, ao mesmo tempo, agregar uma leitura que envolva não apenas um enfoque nacional, mas também um enfoque regional e internacional, pois que o Brasil, para afirmar esses direitos, também depende de um conjunto de normas e tratados internacionais aos quais está vinculado, e um conjunto de comunidades subregionais no nosso processo de integração regional e universal, aos quais nós nos vinculamos nos distintos blocos, como no caso do Mercosul, no caso da Unasul, ou da própria Organização dos Estados Americanos. Pode passar os slides. Muito bem, no âmbito do Mercosul, nós estamos agora exatamente completando 25 anos do Tratado de Assunção. E aí, o contexto que nós vivemos hoje no Brasil já nos fez questionar a questão da aplicação da cláusula democrática. O Brasil hoje vive uma quebra e uma ruptura institucional, e algumas pessoas levaram à tona e trouxeram à tona o debate do acionamento da cláusula democrática a respeito do cumprimento do Brasil às regras constitucionais como uma exigência de participação no processo de integração regional. Mas eu queria exatamente resgatar aqui uma outra cláusula que normalmente não é referida, mas que é parte também da nossa Constituição dentro dos nossos blocos regionais, que é a cláusula de direitos humanos. O próprio Tratado de Assunção e a Declaração de Assunção, que completa 10 anos, ela diz que todo o nosso processo de integração regional também tem que estar necessariamente basado
baseado numa dimensão de afirmação dos direitos humanos. Então, essa outra mirada em torno da questão dos direitos humanos, como parte do processo de afirmação de uma identidade latino-americana, de uma identidade própria, que leva em conta as nossas particularidades, ela também tem que ser um elemento de leitura do contexto político que nós vivemos hoje no Brasil. E, pelos documentos que atualmente estão anunciados, ratificados pelo nosso país, há uma expressão muito clara de uma vontade política de incorporar essa agenda de direitos humanos, não só a partir das declarações internacionais, mas também a partir de compromissos regionais, na consolidação da nossa integração regional. Para isso foi criada, por exemplo, a reunião de altas autoridades em direitos humanos, que reúne os ministros, secretários de direitos humanos de todos os países, para a formulação de políticas regionais, de iniciativas de construção de um piso mínimo de direitos, onde as pessoas, ao usufruir o seu direito humano à migração, o seu direito humano de ir e vir, ou uma eventual livre circulação, se nós chegarmos a esse alcance no processo de integração, elas terem os seus direitos reconhecidos em todos os nossos estados da nossa região. E também a própria criação do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos, que presta um apoio técnico na implementação e na formulação dessas políticas para os nossos estados. O contexto dos direitos humanos na nossa região é aquele que nós conhecemos. De fato, nós vivenciamos nessa última década a construção de um conjunto de novas constituições, constituições sociais, constituição no Equador, na Bolívia, na Venezuela, a afirmação da Constituição brasileira, a própria Constituição da Argentina e do Uruguai, que são constituições cidadãs, são constituições que afirmam os direitos como a base das relações sociais nacionais e regionais. Essa afirmação dos direitos, esses progressos que têm sido implementados ao longo do tempo na proteção dos direitos civis, políticos e sociais, eles são, de fato, uma marca dessas transformações em torno da luta contra a desigualdade que ocorreram na nossa região, que apesar de que nesse momento nós vivemos uma possibilidade de um retrocesso muito profundo. Mas, a despeito desses progressos, ainda somos uma região que convive com problemas gravíssimos, especialmente aqueles vinculados a situações estruturais de desigualdade e a situações como os altos índices de violência policial, os nossos padrões de discriminação racial, que são desafios permanentes na lógica da construção das utopias, que nós temos as condições objetivas de modificar e de transformar essa realidade. Então, a aposta regional que se faz por dentro da reunião de direitos humanos, da construção do Instituto de Direitos Humanos do Mercosul, é uma aposta dupla. De um lado, reconhecer os direitos, ou seja, dizer que o nosso processo de integração tem que ter como enfoque o reconhecimento e a extensão de direitos como horizonte da ação estatal. Isso quer dizer que, na prática, todas as políticas que têm sido construídas, todas as identificações de necessidade de transformações nos padrões de desigualdade existentes, têm que ser traduzidos numa linguagem jurídica, têm que ser traduzidos numa linguagem de direitos. A gravidade do processo que nós vivemos hoje no Brasil é exatamente essa. Na progressividade da construção de políticas públicas antidiscriminação e de redução da desigualdade social, nós agora passaríamos para uma etapa de transformação dessas políticas e conquistas sociais numa linguagem de direitos, para que eles tivessem um horizonte de solução duradoura. A interrupção política que se faz hoje ao projeto político em construção no Brasil afeta exatamente esse momento, e eu queria destacar isso para que isso esteja no foco das nossas atenções, porque é exatamente essa ideia que também está traduzida no nosso processo de integração regional. Então, reconhecer direitos de um lado e, de outro lado, ofertar políticas públicas que deem conta do exercício e da efetivação desses direitos. E aí existe um instrumento, hoje muito privilegiado, que deve ser cada vez melhor tratado, para que nós tenhamos políticas públicas eficazes, que é a construção de indicadores de direitos humanos como ferramentas para orientar o nosso processo não só de formulação das políticas públicas, mas também de implementação, de monitoramento e de avaliação dessas mesmas políticas. Eu queria dar um destaque para essa questão do papel dos indicadores nas políticas públicas, pode passar? Exatamente porque eles são um instrumento muito poderoso, à disposição, inclusive, da própria luta social,
para poder influenciar nessas distintas etapas do processo político. Não apenas na etapa do diagnóstico dos problemas que nós vivemos, mas também na etapa da implantação das melhores medidas para enfrentá-los, para transformar o seu estado de coisas. Existe hoje um conjunto de iniciativas geradas nos organismos internacionais que tentam promover um determinado esforço para consolidar um sistema de indicadores de direitos humanos. Essas iniciativas internacionais, essas iniciativas regionais, elas hoje têm tentado construir um esforço conceitual para poder definir melhor do que se trata quando nós estamos falando de indicadores de direitos humanos, mas elas também têm tentado construir um sistema que efetivamente possa ser colocado em marcha dentro dos estados, pelos aparatos da administração pública, na implementação desses próprios indicadores. Por exemplo, dentro das Nações Unidas, no Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, lá em 2008, foi proposta exatamente a construção de indicadores para tentar promover e monitorar a situação dos direitos humanos no mundo. Demorou uns 4 anos para que em 2012 saísse efetivamente os primeiros documentos sobre indicadores, que foi, em primeiro lugar, uma guia de assistência aos estados para que eles pudessem medir os alcances e resultados das suas políticas e, ao mesmo tempo, uma proposta de instalação de um sistema de indicadores. Esse modelo da ONU, ele determinou que os primeiros direitos que deveriam ser medidos a sua efetividade nos nossos países eram exatamente o direito à vida, o direito a não sofrer torturas ou outros tratamentos desumanos ou degradantes, o direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito à moradia, o direito à alimentação adequada, o direito à participação nos assuntos públicos, o direito à liberdade e à segurança pessoal, a liberdade de expressão e opinião, direito à educação, o direito à igualdade e não discriminação e os direitos de não violência contra a mulher. Já no âmbito regional, pode passar o slide, já na nossa esfera regional, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por meio da existência do grupo de trabalho que foi gerado no Protocolo de São Salvador, hoje também tem trabalhado na construção desses indicadores de direitos humanos. O enfoque desse sistema de indicadores regionais são exatamente os direitos econômicos, sociais e culturais que nós estamos discutindo aqui na nossa mesa. E da mesma forma, lá em 2008, foram construídos os principais parâmetros e lineamentos a respeito da definição desses indicadores. Em 2012, a gente teve um primeiro conjunto de indicadores apresentados, e em 2014, pela primeira vez, os nossos estados foram forçados a apresentar relatórios de informes situacionais para prestar contas sobre qual era a situação do direito à saúde, do direito à educação e do direito à segurança social. Já no âmbito do Mercosul, as iniciativas mais recentes passam exatamente para a construção de uma aplicação de um sistema que utilize esses modelos do sistema universal e do sistema regional e leve em conta as particularidades da nossa região dentro de um enfoque integral desses direitos. Enquanto que muitas vezes nos modelos de indicadores do sistema universal a ênfase está nos direitos civis, até como uma forma também de se fazer uma mediação ideológica sobre outros países, aqui na construção dos nossos modelos de indicadores regionais a gente busca levar em conta uma concepção mais integrada para tentar chegar, inclusive, a uma integração com esse processo em curso que está definido na Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Pode passar? Os aspectos comuns que hoje existem dentro junto com todos esses 3 sistemas de indicadores em curso, são exatamente, em primeiro lugar, a de que existe uma definição similar entre todos esses sistemas em construção do ponto de vista conceitual. Todos eles partem das declarações e dos tratados, ou seja, das próprias normas internacionais de direitos humanos. Todos eles também partem da necessidade de nós construirmos sistemas de indicadores que sejam integrados com múltiplas fontes de dados e tipos de indicadores quanti e qualitativo dos direitos. E todos eles tentam se integrar dentro de um marco analítico comum, seja nas modalidades de implementação ou no próprio exame dos seus resultados. O que também tem chamado a atenção nesse esforço internacional de dar um salto qualitativo na implementação dos direitos econômicos e sociais
é o tratamento transversal desses princípios, de determinados princípios ou direitos chaves na sua implementação. Então, por exemplo, exatamente o princípio da não discriminação, o princípio da participação, o princípio do acesso à informação, como elementos que devem orientar a construção desses indicadores. E, concretamente dizendo, do que se trata quando nós falamos da construção do sistema de indicadores? É de uma capacidade de medição em 3 níveis diferentes. Um primeiro nível, que é uma medição de estrutura, um segundo nível, que é a medição de processos, e um terceiro nível, que é a de medição de resultados. Quando a gente fala de indicadores estruturais, a pergunta que nós estamos respondendo é quais são as medidas que o Estado hoje, que os nossos estados hoje dispõem para poder implementar esses direitos. Quais são as normas disponibilizadas, quais são as instituições que já foram criadas para poder assegurar esses direitos. Quando nós falamos de indicadores de processos, a resposta ou a pergunta que nós estamos, nesse instante, nos formulando é qual a qualidade e a magnitude dos esforços do Estado na implementação desses mesmos direitos. Então, o que nós temos hoje em termos de políticas, de planos, de programas que estão sendo construídos para dar conta da afirmação dos direitos econômicos, sociais e culturais? E quando nós falamos em medição ou de indicadores de resultados, aí a tarefa já é totalmente distinta. Aí nós estamos falando sobre qual o impacto real desse sistema de indicadores na vida das pessoas. Em que medida a implementação de todas essas estruturas e de todos esses processos tem afetado ou transformado as condições de vida do público-alvo, do povo destinatário da implementação dessas medidas. Então, hoje, um sistema de indicadores aplicado ao campo dos direitos econômicos, sociais e culturais nos trazem um conjunto de valores agregados que nos permitem, inclusive, na nossa discussão mais jurídica, quando uma determinada pessoa busca o sistema de justiça para tentar concretizar um direito social, e aí vem toda a discussão em torno da exigibilidade desses direitos, que numa eventual decisão judicial, no sentido de se reconhecer aquele direito, que se venha um agregado junto a elas também, uma exigibilidade em torno da modificação das condições estruturais da oferta desses direitos, para que o nosso sistema de justiça não se transforme num sistema de justiça seletivo, ou um sistema de justiça que simplesmente funciona para quem tem a capacidade de acessá-lo, para que efetivamente as políticas públicas possam impactar numa mudança das nossas estruturas internas dentro do Estado, para que ele possa realmente funcionar para todas as pessoas e não só aquelas que têm a capacidade judicial ou jurídica de acessar o nosso sistema de justiça. Então, a ideia é ter necessariamente um olhar compreensivo em torno da implementação desse sistema de indicadores, desse conjunto de medições que nos permitem diagnosticar qual é a efetiva capacidade, quais são as demandas realmente existentes dentro da nossa sociedade em termos de exigências dos direitos econômicos, sociais e culturais, para poder contribuir na superação dos nossos déficits de informação, porque o que mais existe hoje dentro dos estados que têm limites estruturais como os nossos é a incapacidade de identificação dos problemas reais, que nos faz ter um Estado patrimonialista, que nos faz ter um Estado apropriado pelas elites para poder atender única e exclusivamente os seus interesses. Então, qualificar essa capacidade estatal de dar respostas aos problemas reais que envolvem o reconhecimento de sujeitos de direitos, de um enfoque de direitos na formulação das políticas públicas, é o que vai nos permitir, eventualmente, dar um passo adiante em torno dessas grandes conquistas que nós, ao longo desses anos, procuramos implementar. Então, os principais desafios, e aí pode passar, os principais desafios que nós enxergamos hoje na construção desse sistema de indicadores, que na prática brasileira é muito pouco utilizada, passam, primeiro, por uma capacidade de adequação das nossas institucionalidades públicas nessa perspectiva de direitos humanos. E aí o que nós estamos falando? Nós estamos falando na consolidação do enfoque de direitos como a lógica de funcionamento do Estado. Infelizmente, hoje, não é a consolidação dos direitos que está no campo central da lógica de funcionamento do Estado. Hoje, a lógica de funcionamento do Estado está dedicada ao atendimento de interesses econômicos ou outros de qualquer outra natureza, mas não necessariamente à conformação dos direitos. Pega um exemplo que hoje o Uruguai está desenvolvendo, que me parece muito interessante como uma boa prática que deve ser referenciada.
a formulação do orçamento nacional do Estado uruguaio hoje, ele é precedido de uma etapa de discussão com os órgãos de direitos humanos para poder identificar em cada centavo que o Estado uruguaio irá usar na implementação do seu funcionamento no ano seguinte, quais centavos desses realmente estão conectados com a afirmação e com a consolidação de direitos humanos. Em cada uma das etapas. Ou seja, não é apenas um enfoque de direitos para as políticas sociais, mas uma compreensão dos direitos humanos para toda e qualquer política pública. Até os centavos que forem gastos na implementação, no funcionamento das áreas econômicas do país, eles também têm que estar conectados com alguma finalidade explorada ou identificada no Plano Nacional de Direitos Humanos. Um segundo desafio muito claro que está colocado é a própria adequação desses conteúdos e processos na produção das informações que vão nos permitir chegar e alcançar esses parâmetros de enfoque de direitos, até mesmo porque nós sabemos que os nossos sistemas de informações são muito precarizados. Sem querer idealizar qualquer tipo de modelo estatístico, porque nós sabemos que toda e qualquer formulação estatística, por detrás dela, também tem um horizonte de uma linha política, de um horizonte político. Para nós aqui interessa dizer que essa linha de horizonte político tem que ser exatamente a afirmação do princípio da igualdade. Se nossas políticas públicas todas não estiverem disponibilizadas para modificar esse padrão de desigualdade que nós vivemos hoje no Brasil, nós não vamos conseguir, nós não vamos conseguir sair da retórica e nós não vamos alcançar realmente uma modificação da nossa própria realidade. Ou seja, não é uma tarefa fácil, nós sabemos disso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso é que vai nos permitir colocar o dedo na ferida no sentido de se desnudar como, ao longo de tantos anos de construção de um Estado patrimonialista, todas as nossas esferas e todas as nossas instituições, elas estão necessariamente apropriadas para o não atendimento das demandas populares mais legítimas. Se nós tivermos a capacidade de identificar isso, e às vezes até desestruturar dados, desestruturar informação, para poder saber, de forma comparativa, que setores e segmentos sociais estão sendo atendidos, quais as raças, as classes sociais, as condições econômicas de cada um, nós não vamos fazer uma modificação mais forte ou mais objetiva naquilo que já foi conquistado até o presente momento. É mais ou menos essa mensagem que eu queria deixar. Muito obrigado.